Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vou mostrar para vocês como pintar placas de gesso de maneira simples e prática. Vou compartilhar dicas valiosas sobre os materiais que você vai precisar, as técnicas de pintura e como garantir um acabamento perfeito. Se você está pensando em renovar o visual de algum ambiente ou apenas quer aprender uma nova habilidade, este vídeo é para você. Vamos juntos transformar essas placas de gesso em verdadeiras obras de arte. A placa de gesso pode ser pintada de forma independente, mas se você preparar a superfície de forma incorreta, a tinta ficará rachada. Nos lhe diremos como e o que pintar o drywall, para que o revestimento dure por muito tempo. A placa de gesso é um material leve, mas frágil. Ela consiste em 2 folhas de papelão e um centro de gesso. A placa de gesso padrão tem medo da umidade, mas há versões resistentes à umidade, se elas adicionam aditivos para que o gesso não absorva a umidade. Tanto a placa de gesso padrão quanto a resistente à umidade devem ser revestidas adicionalmente com um primer de penetração profunda, para evitar que o gesso absorva a umidade. As placas de gesso resistentes à umidade nem sempre são preparadas com primer, mas, no caso de pintura, os mestres aconselham que tanto as placas de gesso comuns quanto as resistentes à umidade sejam cobertas com um primer de penetração profunda. Isso é feito 2 vezes, o primeiro na etapa de preparação da superfície, antes de aplicar o spackling, e depois de aplicar o spackling. Antes de aplicar a tinta, mais sobre isso abaixo. Que tinta escolher? As tintas para interiores são adequadas para drywall. Você pode usar qualquer tipo de tinta, exceto óleo, velas são tóxicas e têm cheiro forte, portanto, e melhor não usá-las para acabamento interno. A tinta é escolhida pela cor, textura, resistência à umidade e respeito ao meio ambiente. As melhores tintas são à base de água, emulsão de água e dispersão de água. Elas são fáceis de colorir, não tóxicas e inodoras após a secagem. As tintas à base de água proporcionam uma superfície fosca agradável ao toque. Fonte: Shutterstock. Para que a superfície pintada fique perfeitamente lisa, escolha um rolo com um cochilo curto para aplicar a tinta. E com um rolo de pelo longo ou uma esponja, você pode fazer um acabamento texturizado. As tintas à base de água podem ser limpas com uma esponja ou um pano macio embebido em água com sabão. Depois de 3 a 5 anos, a cor pode ficar desbotada e, nesse caso, é melhor renovar a pintura em 1 ou 2 camadas. Isso pode ser feito sem preparação prévia das paredes. Para ambientes úmidos, use tintas com aditivos de látex. Geralmente o fabricante indica na lata que a tinta é destinada a banheiros ou cozinhas. Antes de pintar paredes de gesso cartonado, faça testes de pintura para verificar a tinta. Em uma área discreta da parede preparada ou em um pedaço separado de placa de gesso, aplique a tinta em várias camadas. Um teste de coloração o ajudará a ver quantas camadas serão necessárias para obter a cor desejada. Regra geral: quanto mais intensa for a cor, mais camadas de tinta serão necessárias. Como escolher uma cor de tinta para as paredes e por que fazer uma pintura? Quais ferramentas e materiais são necessários? Além da tinta propriamente dita, para pintar as paredes de gesso cartonado, você precisará de massa de início e acabamento, malha de reforço ou serpianca, velo de vidro, cola e primer acrílico de penetração profunda. Além disso, você precisará de rolos e pincéis para o primer, a cola e a tinta. Para tintas à base de água, use pincéis com cerdas artificiais, cabo telescópico para rolo, recipiente de tinta e bastão para mexer a tinta, fita adesiva para pintor, espátulas para massa, pequenas e largas, tesoura ou uma faca de construção para reforçar a fita e as folhas de fibra de vidro, lixa, espátula manual ou lixadeira, luz portátil se for trabalhar no escuro, óculos de segurança, luvas e respirador. Como verificar a qualidade de uma parede de gesso cartonado? Antes de preparar a parede para a pintura, é necessário verificar se a placa de gesso está bem fixada e se a superfície está plana e sem defeitos. Bata levemente na chapa, se ela não deve vibrar. Se a chapa estiver mal fixada nos perfis guia e andar para frente e para trás, poderá haver rachaduras durante a aplicação da massa na parede. Verifique todas as paredes e cantos com um nível e um ângulo, especialmente nos locais onde você instalará móveis. Paredes muito inclinadas terão de ser refeitas, mas se a diferença for de até 1 centímetro,
você poderá nivelar a parede com massa. Verifique se há lascas ou rachaduras na parede. Pequenos defeitos de até 2 a 4 milímetros de largura podem ser reparados com massa e serpianca. E melhor não usar chapas com rachaduras, lascas ou amassados mais profundos, pois, mesmo que sejam reparados e aplicados com massa, ainda poderão rachar devido à carga. As rachaduras são limpas da poeira com um pincel, preparadas, colocadas com massa e cobertas com serpianca por cima. Fonte: Shutterstock. Com os parafusos autoatarrachantes usados para fixar a placa de gesso não devem ser parafusados muito profundamente. A profundidade máxima permitida é de 1 a 2 milímetros abaixo da superfície da placa de gesso. Os parafusos autoatarrachantes com parafusos muito profundos rachará o papelão e a chapa, portanto, verifique se não há rachaduras ao redor do local de fixação e se todos os parafusos autoatarrachantes foram instalados na mesma profundidade. Os parafusos autorroscantes também não devem ficar salientes. Se o parafuso autorroscante estiver acima do nível da placa de gesso, quando você começar a aplicar a massa nas juntas, haverá um espaço vazio sem massa no lugar do parafuso autorroscante saliente. O parafuso autorroscante saliente deve ser cuidadosamente colocado à mão ou com uma chave de fenda, alinhado com os demais. Para parafusar os parafusos autorroscantes, use brocas especiais com um batente, se isso não permitirá que você coloque o parafuso autorroscante muito profundamente no papelão. Após a inspeção visual, você pode passar para a próxima etapa, a preparação da superfície. Como aplicar massa na placa de gesso? Como preparar a superfície? Antes de pintar as paredes de gesso cartonado, a superfície precisa ser preparada e aplicar um primer de penetração profunda. Aplicar massa nos locais de fixação dos parafusos autorroscantes e nas juntas. Aplique uma camada inicial de massa de nivelamento de parede. Reforce as paredes com serpentina ou velo de fibra de vidro. Aplicar a massa de acabamento. Reaplicar o primer. Comece aplicando um primer de penetração profunda com um rolo de espuma em toda a superfície. Depois que secar, aplique massa nos pontos de fixação dos parafusos e nas emendas para uniformizar a superfície da chapa e aplique a primeira camada de massa e a segunda camada para remover o excesso. Nas juntas, coloque a serpentina e passe uma espátula para vedá-la. Depois disso, seque as paredes por pelo menos 10 horas. Quando as paredes estiverem secas, alise as juntas com um ralador manual ou uma lixadeira com lixa fina, de modo que a superfície das juntas e os parafusos autorroscantes fiquem nivelados com a parede. A maioria dos fabricantes de placas de gesso faz entalhes especiais para a massa de vidraceiro e serpianca nas chapas, assim, após a aplicação da massa, a diferença de altura será mínima. Nem todos os tipos de placas de gesso não têm entalhes para a massa, portanto, verifique o material antes de comprá-lo. Na próxima etapa da preparação, é necessário nivelar as paredes com uma camada de base de massa. A massa inicial pode ser comprada pronta ou escolher uma mistura seca e dilui-la você mesmo. Os tipos iniciais incluem massa de granulação grossa à base de gesso ou cimento. Antes de aplicar a camada inicial de massa, cubra os batentes das janelas e das portas com fita adesiva e coloque jornais no piso. Se ele tiver que receber acabamento, tire o pó da superfície. Isso precisará ser feito antes de cada etapa do trabalho. A espessura da camada inicial de massa pode ser de até 5 milímetros. Para obter uma uniformidade perfeita, aplique a massa em toda a superfície da placa de gesso em 2 a 3 camadas. Para economizar dinheiro e agilidade, às vezes a massa é aplicada somente nas costuras, mas isso não pode ser feito. Se você não tratar toda a superfície da chapa, mesmo depois de lixar, as diferenças de altura nas costuras permanecerão visíveis. Nesse caso, depois de pintar as paredes com luz, as transições entre as chapas serão visíveis. Além disso, a aplicação de massa em toda a superfície da parede ajudará a reduzir o consumo de tinta. Se você aplicar massa apenas nas juntas, a tinta ficará desigual e você terá que pintar em várias camadas. A camada de base de massa pode ser ignorada se duas condições forem atendidas: as paredes de gesso cartonado são colocadas perfeitamente planas, sem defeitos, e após a aplicação da massa você usará uma tela de vidro.
São necessárias 24 horas para que cada camada de massa inicial seque em temperatura ambiente. Não use pistolas de calor durante esse estágio ou nos seguintes, pois a massa foi projetada para secar em condições naturais. No verão, você pode deixar as janelas abertas para melhorar a ventilação. Depois que a camada inicial de massa tiver secado completamente, lixe a parede novamente, e é assim que você remove quaisquer vazamentos e irregularidades. Próxima etapa, reforce as paredes com tela de vidro ou malha de gesso, dependendo do revestimento de acabamento, pintura ou papel de parede. Para a pintura, escolha velo de vidro. Os materiais de reforço protegem a superfície contra rachaduras e ajudam a nivelar adicionalmente as paredes e a ocultar as juntas das chapas. Sobre a camada seca de massa, aplique o adesivo para papel de parede de vidro com um rolo de espuma. Colhe as folhas de velo de vidro sobrepostas nas paredes e no teto vizinhos para reforçar os cantos. Corte o excesso com cuidado para que as tiras fiquem lado a lado. Deixe secar por pelo menos 12 horas. Após o reforço, aplique primer de penetração profunda nas paredes usando um rolo de espuma. Se houver gotas, passe novamente sobre elas com um rolo espremido. Deixe as paredes secarem. Passe para a massa de acabamento. Para paredes perfeitamente planas, use massa de polímero de granulação fina e, se quiser fazer um gesso decorativo, escolha composições com granulos para obter uma superfície texturizada. Aplique a massa com uma espátula larga em uma ou duas camadas. Trabalhe sob luz forte para monitorar a espessura da camada e ver as irregularidades. Para paredes preparadas e niveladas em etapas anteriores, uma camada de acabamento de 1 a 2 mm de espessura será suficiente. Quando a massa secar, comece a lixar as paredes, use uma lixa de grão fino, 400 ou mais. Trabalhe com cuidado sob uma iluminação lateral clara. Para trabalhar com rebocos decorativos, e melhor chamar um mestre especializado nisso. Ele aplicará a composição e lhe mostrará como pintar paredes texturizadas depois. O gesso decorativo também pode ser pintado, você precisará de pequenos rolos, pincéis e muito tempo. Fonte, Shutterstock. Depois de terminar a massa, aplique novamente um primer de penetração profunda nas paredes. Essa etapa não deve ser ignorada, pois o primer não permitirá que a tinta seja absorvida pela massa e pelo drywall e reduzir o consumo do material. Após a aplicação do primer, deixe o drywall secar, se isso pode levar até 12 horas. Não pinte a placa de gesso até que as paredes estejam completamente secas. Como pintar paredes de gesso cartonado? Prepare a tinta diretamente na lata, misture a composição até ficar homogênea e despeje uma parte dela na cuba de pintura. Despeje em porções para que a tinta não fique desgastada. Se a tinta for espessa, adicione água a ela na quantidade de 10% do volume da tinta. Pinte primeiro o perímetro da parede, sais juntas com o piso, o teto e as paredes vizinhas. A melhor maneira de fazer isso é com um pincel. Pinte a área principal da parede com um rolo largo. A direção do movimento do rolo na primeira camada não é importante, mas na segunda camada e nas seguintes você deve escolher uma direção. Assim será mais fácil saber onde já pintou. Pinte de cima para baixo. Depois de pintar uma área, passe o rolo novamente para retirar o excesso de tinta. Deixe secar antes da próxima demão. O fabricante indica o tempo de secagem na lata de tinta, que geralmente não é inferior a 2 a 4 horas. Se você tiver habilidade para trabalhar com um pulverizador, as paredes poderão ser pintadas com ele. Primeiro pinte os cantos com um pincel e pulverize a área principal da parede com o atomizador. Para evitar que o pulverizador respingue nas superfícies que não precisam ser pintadas, de janelas, tetos e pisos, elas devem ser cobertas com mais cuidado do que com um rolo. Escolha a melhor distância para pintar, 25 a 30 cm da parede, e atenha-se a ela para garantir uma camada uniforme de tinta. E não se esqueça de que, depois de terminar de pintar, o pulverizador não deve ser desligado imediatamente, se em vez disso, continue afastando a mal das superfícies a serem pintadas, e em seguida, tire o dedo do gatilho. Isso evitará manchas causadas pelo excesso de tinta. Não é difícil pintar paredes de gesso cartonado por conta própria.
E muito mais difícil prepará-las completamente. Para isso, primeiro a superfície é verificada quanto a defeitos, depois é aplicada uma camada de base de massa e lixada. Para maior proteção e durabilidade do revestimento, após a camada de base de massa, a parede é colada com velo de vidro e preparada. Em seguida, a parede é coberta com uma camada de acabamento de massa, lixada e preparada novamente. Se você preparar as paredes qualitativamente, elas não incharão nem racharão, e o próprio revestimento durará mais. E assim chegamos ao final do nosso vídeo sobre como pintar placas de gesso. Esperamos que as dicas e técnicas que compartilhamos tenham sido úteis para você. Lembre-se de preparar bem a superfície, escolher as tintas adequadas e aplicar as camadas com cuidado para obter um acabamento perfeito. Agora é a sua vez de colocar em prática tudo o que aprendeu. Até a próxima!